Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Aquil. Estou aqui com o pastor Emerson Evandro, da Igreja Batista Central do Recreio, para mais um Papo da Mensagem. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tereza. Tudo bom. Qual vai ser o nosso Papo da Mensagem de hoje? A mensagem de hoje foi a mensagem que eu preguei no domingo, numa série chamada de Páscoa a Páscoa, os sinais de Jesus. E este sinal de Jesus é justamente sobre a morte dele. Então, eu falo sobre morte e vida. É um sinal que Jesus traz e vem trazendo de Páscoa a Páscoa. E é bem apropriado para esse tempo da quarentena, né? Sim. Onde muitas pessoas estão morrendo, infelizmente, e outras estão lutando ou se prevenindo para poder continuar a viver, né? Qual é o texto que a gente vai conversar hoje? O texto está em João, capítulo 11, os versos 53 ao 57. Eu vou ler aqui, que diz: Desde aquele dia, pois, tomavam conselho para o matarem, de sorte que Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, uma cidade chamada Efraim, e ali demorou com os seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa dos judeus, e desta região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que o prendessem. Então, eles aqui já tinham decretado praticamente prender a Jesus, mas também ele ia passar por um julgamento, mas na verdade já estava decretado por parte deles a sentença de morte. E o que a gente aprende com esse texto, né? Acho que vida e morte são duas coisas que pulsam tanto, né? Tanto a vida quanto a morte, né? E o que mais fala ao coração, né? Quando a gente lê esse texto, quais são os tópicos? Quando nós falamos desse texto, morte e vida, justamente essa questão da morte, ela é difícil de nós falarmos sobre ela, mas devemos nos lembrar que a Páscoa, ela vem trazendo esse tema, de Páscoa a Páscoa, não só em Jesus, mas desde a Páscoa instituída por Deus lá no Egito, lá com Moisés, o tema morte aparece. Sim. E agora, nesse tempo, mais... Não só com Moisés, né? Se a gente lembrar de Josué, por exemplo, né? Antes deles entrarem na terra e começarem a fazer a conquista e fatalmente matar algumas pessoas, foi feita uma Páscoa. Se a gente lembrar da época de Josias, na época da reforma religiosa, uma das reformas mais, assim, sanguinárias, né, que aconteceram na história de Israel, antes dessa reforma também foi feita uma Páscoa. Então, sim, acho que assim, a Páscoa, ela tem esse tema. A gente trabalha muito a questão da liberdade na Páscoa, mas a Páscoa no Antigo Testamento, ela traz muito essa questão da morte, né? Sempre próximo à Páscoa acontecem mortes. E, infelizmente, hoje também não é muito diferente, porque a Páscoa se avizinha agora em abril e quantos, né, não Sim. estão sendo ceifados, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. E aí, então nós vemos que a Páscoa significa passagem. Jesus ia passar da morte, ia passar pela morte, mas ele viria a ressuscitar. Então, uma passagem da morte para a vida. Ou seja, todos esses textos que você citou também, desde Moisés, na saída do Egito, e Josué, e outros textos mais, sempre tiveram momentos em que houve uma passagem do povo. Então, houveram mortes, mas há uma transformação, uma passagem. Sim, um novo ciclo, né? Do povo. Como se a Páscoa fosse um novo ciclo, iniciasse um novo ciclo, né? Sim. E com Jesus, nós vemos que três coisas, né, que são importantes, que eu destaquei no domingo. Que todos estão condenados à morte. Em segundo lugar, que a morte não é um fim em si mesmo e que Jesus está
para além dessa vida. Então, são três coisas aí muito interessantes, que foi no primeiro momento que a gente viu aqui, que todos estão condenados à morte. O que significa isso? Jesus, vimos que ele estava condenado, foi condenado à morte, mas ele se permitiu a ser pego ali primeiramente pelos principais dos sacerdotes, e depois ele vai ser entregue às autoridades romanas, que vão condená-lo e vão crucificá-lo, que era então a pena, né, a pena de morte da época. Ali era o castigo, né? A pena era pela crucificação. Mas Jesus deixou que isso acontecesse. O que nos ensina isso? Quando eu digo todos estão condenados à morte, é algo duro, é algo difícil de nós assimilarmos. Mas isso significa que desde quando nós nascemos, nós um dia morreremos. Então há uma, entre aspas, condenação à morte. Não sabemos o dia da nossa morte, mas sabemos que vivemos nessa vida e que um dia partiremos dela. Sim. Então há, entre aspas, uma condenação à morte. Me fez lembrar de um filme que eu assisti, onde tinha um robô e ele ali, diferente dos outros robôs, ele cria uma personalidade e aí ele vai dizer para o seu criador, olha, o criador dele vai dizer para ele, olha, você vai, daqui a pouco vai acabar a sua bateria e você vai morrer. E ele diz assim, mas por quê? Então por que eu fui criado? Se agora vai acabar a minha bateria e eu vou morrer. Então, temos este tempo que nós não sabemos qual é o nosso tempo de vida. E isso nós devemos entender e nos deparar com a morte, vendo de uma outra forma. Os cristãos a veem de outra forma. Então, para o ocidental é difícil ver a morte. Ela é associada ao terror, ela é associada a dor, né? Ao sofrimento. Tanto é que há tantos filmes, né, que trazem aí a morte como sendo algo muito duro, muito assustador, né? Difícil. E outras culturas não são bem assim. Né? Então há muitas culturas que veem a morte como algo diferente, até mesmo como uma passagem desta vida para uma outra situação de vida. Sim, é isso mesmo, né? Sim. Porque nós que somos cristãos, a gente não morre, né? A gente continua a viver, só que numa outra perspectiva, de uma outra forma, né? Sim. Que a gente não sabe qual é, mas de uma outra forma. Sim, nesse texto também a gente vê que neste texto, do capítulo 11, por que os judeus condenaram Jesus à morte? Porque eles tinham muito a perder, né? Jesus havia ressuscitado Lázaro, e nesse capítulo 11, Lázaro está com Jesus, está comendo com Jesus, e as pessoas queriam ver a Lázaro, que tinha ressuscitado, que Jesus tinha ressuscitado, e elas queriam ver Jesus também, quem era esse que tinha ressuscitado a Lázaro. Então Jesus, ele vem trazendo, a gente fala de morte, Jesus passa pela morte, mas Jesus é aquele que traz vida, ele havia ressuscitado a Lázaro, e com isso, aqueles que dominavam, os políticos religiosos da época, dominavam a religião, dominavam a economia, ali, juntamente com o Império Romano, frente aos judeus, né, o povo judeu, eles tinham um domínio, e esses poderosos, eles começaram a ficar preocupados porque eles estavam perdendo, né, perdendo para Jesus, perdendo ali a autoridade deles, eles estavam perdendo de alguma forma, e eles não queriam que isso acontecesse. Por isso, decretaram a morte, e Caifás vai dizer o seguinte, né, vai dizer, olha, o importante é que um homem morra por todos. Ele até, nesse texto, é citado, né, que ele estava ali fazendo referência a um profeta, que um deveria morrer por todos. E é isso, de fato, que aconteceu com Jesus. Jesus morre pelos seus, pela sua casa, pelos judeus, mas por toda a humanidade, cumprindo aí a missão de Deus. E aí a gente vê então que o próprio Jesus, no capítulo seguinte, que é o capítulo 12,
ele vai trazer que a morte não é um fim em si mesmo, e que ele necessitava e precisava morrer, que é o que ele vai dizer nos versos 23 e 24 do capítulo 12. Ele diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então Jesus aqui, ele vai dizer, olha, é chegada a minha hora. Anteriormente, vemos em outros textos dos evangelhos, até mesmo de João, que Jesus, por vezes, até pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas ele saiu ali de fininho entre eles e não aconteceu nada. Então Jesus se permitiu nesse momento. Ele dizia, ainda não é chegada a minha hora, mas ali ele estava pronto e ele vai dizer, é chegada a minha hora. Então, nós vemos que Jesus, apesar de ele ter sido condenado, ou seja, a sua vida ia ser ceifada, não de formas naturais, digamos assim, ele se permitiu porque havia uma missão a cumprir por ele. Então, Jesus nos traz esse entendimento que também na Terra nós realizamos uma missão. E precisamos entender o que nós realizamos. E aí ele diz o seguinte, no verso 24 do capítulo 12, que é a sequência desse verso, que ele diz que a minha hora é chegada e que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, quantos que já morreram na história e que com a sua morte trouxeram nascimentos para a própria sociedade? Com a morte de Jesus, houve o nascimento do cristianismo. É verdade. E tantos outros homens na história que, após a sua morte, que fizeram história, que após a sua morte deixaram um legado, e um bom legado, um legado de boas obras, um legado de vida que trouxe aí uma repercussão positiva para a sociedade. Dessa forma, a gente vê que num terceiro momento, Jesus nos ensina que ele está para além desta vida. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nesse momento, graças a Deus que Jesus está para além dessa vida. Porque a gente sabe que mesmo que a gente parta amanhã, com coronavírus ou sem coronavírus, nós vamos encontrar o Senhor, né? Sim, sim. Essa é a certeza que Jesus dá aos que creem nele, aos cristãos. E este conforto é um conforto que muitas vezes o mundo ele se desespera ou está desesperado, mesmo sabendo que estamos todos condenados à morte, né, daquela forma como eu disse, mas se desesperam porque não há neles uma paz que dê a eles, aos seus corações, essa certeza, que é o que a Bíblia nos afirma, e na experiência com Jesus, isso é trazido a cada cristão, a cada pessoa que tem essa experiência com Cristo, que é a experiência do Espírito Santo que passa a habitar na vida dela e a dar este conforto e esta certeza de que a vida eterna é possível, a vida eterna está realmente em Cristo Jesus. E aí, no verso 25 e 26 do capítulo 12 de João, que segue aqueles outros dois textos, 23 e 24, que eu acabei de citar, Jesus vai dizer o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. O que significa isso? Significa que a gente ouve muito falar sobre coisas ilimitadas. Tudo ilimitado. Internet ilimitada, parece que nós não temos limites. Temos a sensação de não termos limites, mas isso é uma ilusão, porque somos limitados. E nós estamos vendo isso com este confinamento, com essa quarentena que está acontecendo no nosso país, em outros países do mundo. E aí nós vemos o limite humano, que há limite.
atualmente estão avisando os jovens, principalmente nos Estados Unidos, onde estão morrendo jovens. Os coronavírus, o grupo de risco é dos idosos, mas está acontecendo morte de jovens. E eles estão avisando, olha, não tentem ser aí onipotentes, ou seja, os super jovens acham que não há limites, que não vão ser alcançados, mas há limites. E aí Jesus vai dizer, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E neste momento é até interessante, porque realmente estamos em quarentena para conservar a vida. Então, numa certa perspectiva, estamos perdendo a nossa vida, porque estamos em casa, parados, poderíamos sair... Limitados, tantos lugares, mas não podemos. Por quê? Porque é uma preservação da vida. Tanto a nossa própria vida, quanto a vida de outras pessoas. Sim. Não podemos visitar nossos pais, avós, pessoas com mais idade, pessoas da minha igreja, senhores, senhoras, que eu costumo estar com eles, não podemos estar com eles neste momento. Por quê? Porque é uma busca da preservação da vida. Aqui, né? Mas, então, aí Jesus diz, num âmbito espiritual, para a vida eterna, ele vai dizer que há limites também na nossa vida. Precisamos estar atentos, ou seja, o aborrecer a sua vida, né, no âmbito aqui de que Jesus fala, é muitas vezes seguir a Jesus, ser de fato um discípulo e um servo de Jesus, que neste mundo, muitas vezes vemos que aqueles que seguem a Jesus, eles sofrem aborrecimentos, digamos assim, né, até perseguições. Então, às vezes um aborrecimento ser um crente neste mundo, por maior que seja a liberdade que há no nosso país, tudo mais, ser crente muitas vezes incomoda pessoas e por isso elas sofrem aborrecimentos. Mas Jesus vai dizer, quem então neste mundo aborrece a sua vida, ou seja, tendo a mim e reconhecendo que eu sou o Senhor, né, e proclamando que eu sou o Senhor da sua vida, ele está guardando a sua vida para a vida eterna. Por isso Jesus está para além da vida. E aí ele fala aqui sobre a vida eterna. Não mais a vida simplesmente neste mundo, mas uma vida que está para além deste mundo. E aí ele vai dizer, se alguém me serve, é aquele que o serve. Siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Eu acho que esse pode ser o nosso alento nesse momento. Sim. Né? Saber que Jesus está para além da nossa vida. E a gente precisa, nesse momento de quarentena, ter isso muito forte no nosso coração. De que o Senhor está conosco, seja nesta vida ou na próxima vida. Que você possa começar a ter a Jesus no seu coração nessa vida. Para que na próxima não seja uma surpresa, né? Justamente, Jesus vai dizer que quem o serve, quem é o seu servo, quem o tem como Senhor, estará com ele onde ele estiver. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Jesus diz em outro texto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus ressuscita, então, morre. Ao terceiro dia, ele ressuscita, vai estar com os discípulos, e no livro de Atos tem ali a passagem onde Jesus vai ser assunto aos céus, vai subir aos céus, diante dos seus discípulos, que vão aguardar a descida do Espírito Santo, e ali com o poder do Espírito Santo de Deus vão estar ali proclamando o Evangelho, proclamando este Senhor que está vivo, que atua no coração dos crentes, que tem essa certeza. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre o amor de Deus que é derramado nos corações daqueles que têm a Jesus, este conforto que está para além desta vida. Por isso que o crente não pode se desesperar. Eu acho que com essa palavra a gente podia... É o que ele vai dizer, o apóstolo Paulo, só ali completando, nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu acho que é com essa palavra que a gente poderia encerrar, né? Com essa palavra de consolo, Sim. de que nós estamos com o Senhor aqui hoje e estaremos, né? Quando partirmos daqui, seja hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a muitos anos. Uma hora vai se findar a nossa existência aqui, porque não somos eternos, né? Neste corpo não somos eternos, não é mesmo? Sim. Então acho que a gente poderia terminar esse papo da mensagem com essa fala de esperança, Sim. de que no coração do cristão estará sempre na presença de Jesus, né? Estará sempre em consolo com o Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. É isso mesmo. Então, que você tenha este conforto no seu coração, que você atente para as palavras, para o que a Bíblia diz, ela vai te dar este conforto certamente. Não se desespere, o Senhor é com você. E eu citei na minha mensagem que quantos relatos de pessoas que, servos do Senhor Jesus, que quando estavam próximos da sua partida, eles, um relato que eu lembro de uma pessoa, um senhor, servo de Jesus, muitos anos, e ele chegou para sua filha e disse assim: filha, pare de orar para mim, pare de orar para eu ficar aqui, porque eu preciso partir. E ele partiu, realmente, de fato, serenamente. Ou seja, o cristão que tem o Senhor, que é servo de Jesus, ele, assim como o Senhor, também sabe a sua hora. Sabe, tem esse conforto do Senhor, porque vai encontrar com Ele. Eu queria terminar com uma música. Aquela sua música que fala sobre Isaías, né? Acho que você poderia cantar pra gente. Você topa? Isaías? Da brasa do altar. Sim. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Senhor, eis-me aqui. Meu desejo é te servir para sempre. Ó Senhor, escuta o meu clamor. Ao teu lado eu sempre quero estar, porque só tu tens as palavras de vida. Toca minha boca com brasas do teu altar. Senhor, eis-me aqui. Meu desejo é te servir para sempre. Ó Senhor, escuta o meu clamor. Ao teu lado eu sempre quero estar, porque só tu tens as palavras de vida. Toca minha boca com brasas do teu altar, porque só tu tens as palavras de vida. Toca minha boca com brasas do teu altar. Pra onde irei eu, se tu és o Cristo? Pra onde irei eu,
Se tu és o Cristo, aonde irei eu? Se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque só tu tens as palavras de vida. Toca minha boca com brasas do teu altar. Pra onde irei eu, se tu és o Cristo? Pra onde irei eu, se tu és o Cristo? Pra onde irei eu, se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Amém.